Vamos falar de pneumonia agora? E aí, povo? Ave Maria. Hoje eu não vou falar de tosse porque eu já falei. Mas, obviamente, vou falar da primeira coisa que todos os pais pensam quando vê alguém tossindo assim. Ah! Yes. Pneumonia, né? Então, eu não tô com pneumonia, obviamente, tá? Sei lá se eu tive febre ou não, mas tanto faz. Independente de qualquer coisa, a pneumonia é tão rara que tenho certeza que eu não tô com pneumonia. Eu tô só gripado. Com uma laringite, obviamente, porque olha a minha voz de locutor, tá? Como diria meu filho, minha voz está muito mais bonita agora do que ela era antes, tá? Então, criança é duro, né? Ô, criança honesta, né? Tinha que me falar que minha voz é horrível, mas tudo bem. Então, daí hoje o tema vai ser pneumonia, tá bom? Pneumonia, pneumonia, tá? O medo de todo mundo, principalmente nessa época do inverno, o terror das vovós, o grande medo a cada febre que a criança tem com tosse, tá? Mas antes de mais nada, a gente precisa situar a pneumonia no meio de todas as outras doenças que causam febre e tosse durante o inverno. Se você pegar 100 crianças, 100 crianças, tá? 80 delas terão gripes ou resfriados, tá? Isso de criança com febre e com tosse. 80, tá? Esses outros 20, 10 ou 20, né, na realidade, eles vão estar divididos em alguns grupos de doenças que basicamente vão estar relacionados com a idade da criança. E daí a gente entra algumas doenças que são virais, tá? Como a bronquiolite nos menores de 2 anos, as pneumonias virais nas crianças entre 2 até os 5 aninhos de idade. Das doenças bacterianas, a gente também divide em idade as doenças mais comuns, menor de 2 anos, quase sempre é otite, entre 2 e 5 anos, 3 e 5 para ser exato, 3 e 6 seriam as amidalites, que nada tem a ver com o inverno, tá? E daí para cima, a maior parte dos quadros bacterianos que a gente acaba tendo são pneumonias. Mas pneumonia é muito, 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 muito raro, tá? Eu moro em Limeira, para quem não sabe, sou pediatra em Limeira. E aqui, essa cidade tem mais ou menos uns 300 mil habitantes. 300 mil. Então são 3 e um monte de zerinho. Tá, 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 tá. Tá. E numa cidade gigante de 300 mil habitantes, vocês têm noção de quantas pneumonias existem? Pneumonia de verdade, tá? Não é começo de pneumonia, aquela bagaceira de pronto-socorro, aquele papinho de nhe para boi dormir que acaba acontecendo no pronto-socorro quando o médico não sabe o que fazer e quer, ó, despachar o paciente o mais rápido que ele conseguir. Então, numa cidade de 300 mil habitantes, a gente tem mais ou menos de faixa etária até 14 anos de idade, ou seja, crianças. Obviamente, eu não vou falar de pneumonia em adulto, porque eu sou pediatra e eu falo de crianças, tá? A gente tem mais ou menos umas 30, 40 mil crianças. 36, 40 mil segundo o censo de 2010. Sim, eu fui procurar no censo de 2010, descobrir a população e saber quantas crianças tinham. Tá? Tem gente que não tem o que fazer, né? Fiquei estudando para fazer vídeo. Seguindo. Então, dessas 40 mil crianças, 30 e poucas que a gente tem aproximadamente... Tarararã, rufem os tambores. 80 casos de pneumonia por ano. Yes! Impressionantes 80 casos apenas de pneumonia num ano numa cidade de 300 mil habitantes, como Limeira. Então, gente,
pensa bem, qual que é a chance do seu filho, o seu filho, aquele único carinha ali, um entre 40 mil, tá? Seu coitado que vai ter uma pneumonia, cara. A chance é muito baixa, é 0,0 blá 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 blá. Sei lá quanto que dá essa conta, mas eu sei que é muito baixa a chance de você ter isso daí, ó. Tô até pegando aqui minha calculadora enquanto eu falo com vocês, para ver qual que é a chance disso acontecer. Ela é de exatamente 0,002, tá? Ou seja, é ridiculamente baixa a chance do seu filho ter. Isso é 0,2% de chance do seu filho ter uma pneumonia ao ano, tá? Quiçá essas crianças que têm 5, 6, 10, 20 pneumonias que já foram diagnosticadas no pronto-socorro, tá? Ou seja, como vocês devem ter percebido, provavelmente qualquer hospitalzinho aqui da cidade faz muito mais do que 80 diagnósticos por mês de pneumonia. Ou seja, quem será que está errado, né? Será que são os médicos do pronto-socorro ou será que é a estatística mundial, tá? Eu acho que provavelmente devem ser os médicos do pronto-socorro, né? Eu mesmo sempre falo isso para meus pacientes, eu muito raramente faço diagnóstico de uma pneumonia, tá? Ó que eu peço raio-x a dar com pau no consultório, viu? Falar que eu não fico inventando muito. Quando tem que fazer, faz. Os pacientes sabem muito bem. Eu mando lá buscar exame, pegar o pedido, já faz o raio-x e já me traz logo no mesmo dia, tá? Então, assim, eu não fico economizando diagnóstico também, e nem exames. Mas é muito raro, tá? E a raridade aumenta mais ainda conforme vão tendo quadros repetidos. Para a gente chamar de pneumonia de repetição, a pessoa tem que ter mais de 3 episódios de pneumonia na vida inteira, tá? Ou seja, você vê como o negócio é raro, a gente considera de repetição a partir do terceiro episódio. Para você ter uma ideia, a amidalite você tem que ter pelo menos 6 em um ano, enquanto a pneumonia são 3 em toda a sua vida, tá? Ou então duas pneumonias no mesmo ano. Mas, gente, pneumonia de verdade. E tem que ser pneumonia com mancha, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Isso daqui é uma pneumonia, tá? Tem que ser pneumonia de verdade e tem que ter raio-x normal, aqui, ó. Raio-x normal entre uma pneumonia e outra, tá? Se tem essa pneumonia e continua com essa imagem, não é pneumonia. Deve ter corpo estranho, deve ter outra coisa dentro do pulmão do seu filho. Mas assim, não é pneumonia. Ele tem malformação, alguma coisa está errada. A pneumonia cura, a pneumonia some e a pneumonia desaparece por completo. Pode demorar um pouquinho, pode demorar até 3 meses para normalizar o raio-x, mas ela cura. Agora vamos lá por faixas etárias, tá? Acho que eu vou dar uma desaparecida agora. E vou continuar só falando. Então vamos lá. Como que a gente divide as pneumonias? A gente tem pneumonia bacteriana, temos pneumonias virais. Pneumonias bacterianas, basicamente são as formas mais graves. Elas ocorrem principalmente nas crianças maiores de 5 anos de idade. Então, até 5 anos de idade, a maior parte das pneumonias são pneumonias virais, ou seja, causadas por bichinho que causa gripe ou bichinho da bronquiolite. Então, a maior chance é que não precise tomar antibiótico até os 5 anos de idade, mesmo com uma pneumonia. Diferença entre uma e outra é a diferença básica entre qualquer doença viral e doença bacteriana. Doença viral, febre mais baixa, doença bacteriana, febre mais alta. Doença viral, sintomas mais leves, pode ter tosse, pode ter sintomas gripais, porque afinal de contas é o bichinho da gripe que causa isso daí, enquanto a pneumonia bacteriana, no geral, ela não tem sintomas gripais associados, tá? A pneumonia viral, geralmente ela tem chiado no peito associado, ou seja, a criança está chiando como uma crise de asma ou como numa bronquiolite. Então, o jeito mais fácil de você saber se o médico está fazendo as coisas certas é que assim, a pneumonia clássica, ela não precisa de inalação com Berotec, com Atrovente e não toma prednisolona, dexametasona, hidrocortisona ou qualquer outro tipo de corticoide. Passou isso para você junto com o remedinho da pneumonia, você já dá uma desconfiada que alguma coisa está errado, tá? Pneumonia é antibiótico e acabou, não precisa tomar mais nada além do antibiótico, tá? Não precisa de expectorante, não precisa de xaropinho, não precisa de nada. Ele precisa matar o bicho que está causando a pneumonia. E a última coisa, que é a grande diferença na realidade, é o estado que a criança fica. Doença bacteriana, obviamente, é mais grave. Portanto, mesmo passando a febre, a criança não fica bem.
diferente de uma doença viral. A doença viral, a criança fica lá morta, acabada quando está com febre, você deu o remedinho, 2 horas depois ela está pulando e destruindo a sua casa. Tá? E é lógico, 6 horas depois ou 4 horas depois ela está com febre de novo, então ela já fica moada de novo. Mas no intervalo entre uma febre e outra, a criança fica bem. Enquanto a doença bacteriana, a criança ela já fica amoada. Então ela fica assim, ó, fica caidinha, tá? Não tem a fome, a falta de apetite é mais importante, a criança fica mais sonolenta, a criança fica mais apática, isso sem febre, gente, tá? E talvez a característica assim mais importante entre uma e outra é que pneumonias para dar falta de ar, elas têm que ser grandes, tá? Não adianta uma micropneumonia para você achar que isso vai dar falta de ar no seu filho. Enquanto crises de chiado, ou seja, pneumonia viral ou então uma bronquiolite, elas dão muito, mas muita falta de ar. E não precisa estar muito atacado para isso, tá? E daí lembra, ó, videozinho da falta de ar, que segundo Bruninha é o vídeo que eu estou mais natural, que eu estou igualzinho ao do consultório, tá? Fala aqui eu sou um robô no YouTube, que no consultório eu sou uma pessoa gente boa. Então, tô tentando, Bruninha, ó, firme e forte, ser um pouquinho mais natural. Então, a chiados dão muita falta de ar, tá? Então, se seu filho tiver falta de ar, a chance de ser uma pneumonia pequena é muito pequena, tá? Então, se tiver com falta de ar realmente, provavelmente seu filho está tendo outra coisa. Pode ser até uma pneumonite viral, pode ser uma crise de asma, pode ser uma bronquiolite, seja lá o que for, tá? Enquanto quando eles têm falta de ar com imagem, aí sim, a maior parte das vezes é um quadro mais preocupante. Os médicos do pronto-socorro, eu não sei por que cargas d'água, tá? Eles adoram fazer diagnóstico de doença bacteriana. Minha suspeita principal é que as pessoas no Brasil, infelizmente, elas têm a cultura do antibiótico, elas acham que o antibiótico trata tudo que acaba acontecendo com a criança, com o adulto ou qualquer outra coisa, tá? E daí por conta disso, todo mundo quer um antibiótico. E os profissionais, ao invés de orientarem que o antibiótico não é necessário, eles consideram muito mais fácil e prático dar aquela canetada de 2 segundos e mandar o paciente embora, principalmente o paciente com uma receitinha de 10, 12, 15 dias de antibiótico. A esperança desse médico é que o paciente desapareça do pronto-socorro durante todos esses dias. Ou seja, está tomando antibiótico, pode ter febre, pode ficar em casa, não enche o saco, o que é uma gigantesca má prática profissional. Diga-se de passagem, se você tiver com queixa, reclamação de médicos, inclusive da pessoinha aqui, né? Pode reclamar à vontade, tá? Depois eu vou deixar um link na descrição de um site do CRM, do Conselho Regional de Medicina, onde você pode fazer queixa. Você vai e reclama do seu querido médico, tá? Quem sabe ele melhora um pouquinho o mau humor e também ele vai estudar um pouquinho, né? Porque médico anda meio preguiçoso para estudar. Continuando, tratamento, pneumonias virais, a gente basicamente trata com inalação. Às vezes tem que tomar um corticoide, então o tratamento é muito parecido com a crise de asma. Hidratação, tem que dar bastante líquido para a criança, porque senão ela acaba desidratando por conta da respiração, ela perde muito líquido na respiração. E segundo, porque ela não consegue ingerir quantidades adequadas de líquido. Geralmente eles diminuem bastante a alimentação deles e principalmente as mamadas também. Enquanto a pneumonia bacteriana a gente trata basicamente com antibiótico. A boa e velha, a clássica amoxicilina mata praticamente 90% dos germes do Brasil. Então você não precisa usar nenhum uau super antibiótico. Se seu filho precisar tomar um uau super antibiótico, ou o diagnóstico está errado, isso em casa, é lógico, né? Ou então ele deveria estar internado e não ter ido para casa. E, inclusive, a boa e velha bezetacil com procaína também funciona muito bem, uma injeçãozinha só, não precisa ficar repetindo, não precisa dar Triaxin, Ceftriaxone, ou seja lá o que for, durante 5, 7, 10 dias, aquele bando de injeção. Tá lá no pronto-socorro, pede uma bezetacil com procaína, resolvido,
todos os problemas do seu filho com uma únicazinha injeção. Ó. Uma injeção, isso para criança que não toma antibiótico. Tudo bem, no Brasil a gente não tem muita bezetacil disponível? Não, não temos muita bezetacil. Tem hospital que não tem bezetacil? Não tem. E por quê? Porque ela é muito barata. E você sabe, coisa barata não dá lucro. Tá? Então é mais legal você vender um remédio de R$ 100 do que você vender um remédio de R$ 5. O seu lucro vai ser sempre muito mais alto. E a última coisa que vocês precisam saber é quando. Quando suspeitar realmente de pneumonia. Quando você deve levar seu filho no pronto-socorro e chilicar com o médico, porque você precisa fazer um raio-x. Então é criança com falta de ar, independente de qualquer coisa. Lembra? Falta de ar? Tá? Tem um videozinho, já falei para vocês olharem lá. Tá? Então, falta de ar. Primeira coisa, toda criança com falta de ar merece um raio-x. Se for uma falta de ar escancarada de asma, vai fazer a inalação e vai ver se melhora. Se melhorou, beleza. Mas agora, se não melhorar da falta de ar com a inalação, tem que fazer raio-x. Criança com febre e tosse que não tenham sintomas de gripe, ou seja, não está escorrendo o nariz, não tem catarro, não tem absolutamente nada. Criança com febre, com tosse e com dor no peito, qualquer lugar. Criança reclama de dor ao tossir, tá? Isso também vale para dor na barriga, principalmente na parte alta da barriga. Criança com tosse, febre e dor na barriga pode ter uma pneumonia na base do pulmão, ou seja, na parte de baixo do nosso pulmão. E isso daí é difícil de diagnosticar porque a criança não tem tanto sintoma de pneumonia, porque na realidade os sintomas eles estão sendo mais abdominais do que torácicos. Então, esses são os principais sinais, além da respiração rápida, né, que eu já tinha falado anteriormente. Toda criança que está respirando rápido, no videozinho lá da falta de ar, eu também falo como é que você faz para saber se seu filho está respirando rápido ou não. Ele não precisa estar cansado, hein, gente? Pneumonia, ela pode ter só respiração rápida, sem ter falta de ar. E isso, na realidade, é muito mais comum do que a falta de ar na pneumonia. Como eu disse, falta de ar é só em pneumonia muito grande. Tá? E quadros prolongados. Aquela criança está com 4, 5 dias de febre, ora, tá? Passou do terceiro dia, qualquer gripinha, a febre começa a espaçar. Aquela febre de 8 em 8 horas, depois de 12 em 12, e vai melhorando. A pneumonia, obviamente, não vai melhorar, porque enquanto você não der antibiótico, não melhora. E a última, super dica para todo mundo. Tá? É uma coisa que os pacientes sempre falam e que eles até estranham, porque eu tiro antibiótico de paciente a dar com pau. Então, assim, é muito antibiótico. Toda hora o paciente tá com antibiótico, eu arranco antibiótico. Tá com antibiótico, eu arranco antibiótico. Tá? Depois eu vou fazer um videozinho só sobre antibiótico, mas uma coisa bem rapidinha, assim, sobre os antibióticos eles demoram de 48 a 72 horas. Então, é 2 a 3 dias para fazer efeito. Então, seu filho não vai melhorar em menos de 2 ou 3 dias. Se ele melhorar, não foi o antibiótico. Não foi o antibiótico. O antibiótico não melhora com uma dose. Sumiu a febre em menos tempo, a chance do diagnóstico estar errado e da criança não precisar de antibiótico é gigantesca. A segunda coisa, Nossa, fugiu. O que será que era a segunda coisa agora? Vou ter que ficar pensando um pouquinho. E eu esqueci, acho que eu vou ter que cortar o vídeo para depois lembrar a segunda coisa relacionada com os antibióticos. Ah, sim, lembrei agora. É que antibiótico, todo mundo fica com medo de parar com antibiótico e tudo mais, mas não tem essa frescura não. Antibiótico, basicamente, ele deve ser usado no período que for necessário. Então, se seu filho tem suspeita de uma pneumonia, de uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta, e depois a gente percebe que ele não tem essa doença, desencana, cara, tira o antibiótico e acabou. Não é porque começou, tem que terminar, tá? Então, essa é a segunda grande dica do antibiótico. A gente usa só se necessário, ele demora de 2 a 3 dias para fazer efeito e sim, pode parar de dar antibiótico se ele não for necessário ou o diagnóstico estiver errado. E agora, só para lembrar, pode deixar seu joinha, pode se inscrever no canal se você quiser, tá? Depois tem um videozinho lá do livro, se alguém quiser fazer doação. Agora eu vou ficar falando toda hora nisso, toda hora, tá? Tem que entrar lá no pediatriavirtual.com/doe-livros, tá? Quem quiser fazer doaçãozinha, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz e eternamente agradecido. As criançadas e os adultos que forem usar os livros também, obviamente, vão agradecer até muito mais do que eu, porque fazer bondade para os outros é fazer bondade para a gente mesmo, né? Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado desse mais um vídeo gigante lá, que nem o da bronquiolite, mas é que tem algumas doenças que não tem jeito. Tem que falar, porque são doenças que todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, tem uma ideia completamente errada. Vai saber por quê, né? Mas o negócio é tão simples e as pessoas complicam. Tá bom? Até mais então. Quem gostou, comenta, dá like, se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.